Olá, meus queridos amigos e amigas, seguidores do Bate-Papo com o Dr. Luiz. Estamos aqui mais uma vez para divulgar as verdades eternas da doutrina espírita, também para compartilhar as nossas experiências ao longo desses 60 anos de vida prática, de vida clínica, durante a tarefa abençoada da medicina, onde tivemos tantos exemplos marcantes. Então, essa é a nossa intenção. A intenção de compartilhar, de deixar, de alguma maneira, um legado, enquanto estivermos por aqui, para todos aqueles que se interessarem por essas verdades e, naturalmente, trazer a público, as nossas experiências vivenciais, que são humildes, que são pequenas, mas que, obviamente, podem ajudar a quem esteja passando por algum processo semelhante do que passamos, Então, no dia de hoje, nós vamos trazer para todos um estudo de um livro muito interessante chamado Renovando Atitudes, pelo espírito Hamed e o médium Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro que nos marcou, tanto quanto possível. Eu tento trazer para o bate-papo com o Dr. Luiz aquelas coisas que me marcaram a vida, Os livros também, que durante uma etapa da minha vida tiveram uma importância muito grande, e esse livro, Renovando Atitudes, teve essa importância. Então, escolhemos um capítulo que vai discutir qual é a nossa posição no mundo. Será que realmente nós estamos cumprindo o nosso papel reencarnatório, tudo aquilo que a gente programou antes da reencarnação? Será que nós estamos assumindo as nossas responsabilidades ou nós estamos sendo levados como folhas ao vento, através das opiniões, dos aconselhamentos, dos pontos de vista que não são nossos? Esse é o cerne da lição desse livro, desse capítulo especificamente, que tem por título Teu Lugar na Vida. Teu Lugar na Vida. Onde o espírito Hamed, vai questionar exatamente onde estamos colocando as nossas decisões, as nossas escolhas, se estamos realmente assumindo essas responsabilidades. Então ele inicia, como em todos os capítulos desse livro, ele sempre referencia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que no caso aqui vai ser o capítulo 7, em que ele vai falar assim: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós. E quem houver lhe convidado, venha lhe dizer: dai o vosso lugar a este. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então esse é o trecho do Evangelho, que nós temos, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Hamed toma como ponto de apoio, como se fosse uma plataforma de lançamento de todas as ideias que ele vai discorrer a partir de então. Então ele pergunta assim: qual o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Eis a grande proposta feita pelo Mestre Jesus nessa parábola. Então, aparentemente, se a gente for olhar apenas pelo lado local, no momento em que Jesus estava, talvez até sendo convidado para alguma festa, parece que o que ele disse tem a ver apenas com uma região, ou mesmo com essa, às vezes até falta de educação, de nós entrarmos numa festa qualquer e nos colocarmos em primeiro lugar, tentar sentar nos melhores lugares e etc. Mas muito mais profundo do que isso, porque todas as passagens do Evangelho têm um sentido mais profundo que serve para
o espírito humano, né? Não apenas para a personalidade que está transitando na matéria, né? Então, tem um sentido mais profundo, e é isso que o Espírito Hamed está questionando, né? Está colocando, melhor dizendo, que Jesus está perguntando para nós se nós estamos assumindo o nosso lugar na vida, né? E qual o teu lugar à mesa? Qual a posição no universo de ti mesmo, ou seja, com relação aos nossos anseios, às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas ambições, enfim, a tudo aquilo que a gente deseja realizar, qual é a nossa posição? Será que é uma posição de assumir tudo isso ou nós estamos relegando a um segundo plano? Continua o Espírito Hamed. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas têm te levado a direções antagônicas de acordo com teu modo de pensar e agir? Desde a infância, desde a nossa educação, nós somos questionados, nós somos confrontados com as opiniões de outras pessoas, né? Em primeiro lugar, no seio da família, opiniões que muitas das vezes não têm a ver com as nossas opiniões, com os nossos anseios, com os nossos desejos, mas que a gente vai aceitando. Depois a gente vai para o colégio e aí tem a opinião dos professores, dos coleguinhas e etc, né? E por aí vai, a gente vai formando como se fosse um amálgama de várias opiniões, de várias crenças, de várias determinações que não são nossas, que no fundo, a gente talvez nem gostaria de estar escutando ou praticando aquilo ali, né? Então é o que ele coloca aqui, né? Será que o lugar que nós ocupamos é nosso mesmo ou nós fomos colocados pelas circunstâncias, pelas pessoas, né? Eu me lembro que durante uma parte da minha existência eu estive militar, né? Não fui militar, durante 7 anos eu servi a aeronáutica, mas me sentia deslocado de alguma maneira, sentia que aquele ali não era o meu caminho, o militarismo, com todo o respeito que eu tenho aos militares e etc., mas não tinha a ver com a minha programação reencarnatória. Mesmo assim eu fiquei 7 anos, mas de alguma maneira forçando a barra, como a gente diz no popular, né? Me violentando para, de alguma maneira, assistir a todas as expectativas das pessoas alheias, né? Das pessoas da família, porque era um bom salário, porque era uma boa posição e etc. E aí dava para iniciar uma família, uma jornada e etc, né? Enfim, mas no fundo, escolhas alheias, porque eu mesmo gostaria de estar trilhando um outro caminho que, assim que possível, né? Quando eu tive a oportunidade de sair e buscar outras coisas, como a especialização em homeopatia, por exemplo, e aí eu fui em busca daquilo que realmente estava com certeza dentro da minha programação reencarnatória. Mas até então, esses 7 anos foram 7 anos, eu não vou dizer de infelicidade, mas de constrangimento, né? De você estar numa situação em que você não gostaria de estar pela opinião dos outros, né? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? É um questionamento do Espírito Hamed, né? Será que nós temos escutado mais a voz divina? Como é que a gente escuta a voz divina? Já falamos aqui, a questão 621 do Livro dos Espíritos diz que todas as leis divinas estão na nossa consciência. Para a gente escutar a nossa consciência, nós precisamos calar a gritaria do ego na nossa cabeça, né? O ego fica o tempo todo saltitando entre o passado e o futuro, jogando imagens do passado e projeções muitas vezes ansiosas com relação ao futuro, né? A imaginação cresce muito e de alguma maneira cria panoramas fantasmagóricos para o futuro. Então a nossa mente ela fica saltitando, passado, futuro, passado, futuro.
quando a gente consegue fixar a nossa mente apenas no momento presente. Através da oração e da meditação, nós conseguimos travar essa gritaria do ego dentro da nossa cabeça. Nós podemos escutar a voz divina, o aconselhamento divino, a conversa com o Pai, que é, segundo a questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, é a fonte onde nós podemos extrair todas as respostas de bom senso, lúcidas e que podem trazer a solução para os nossos problemas. Então, o questionamento do Hamed é quem a gente tem escutado? Tem escutado o vizinho, o chefe, o subalterno, o cônjuge, o filho, etc. Ou estamos verdadeiramente mergulhando na nossa intimidade para escutar essa voz sábia, sabedoria suprema, que pode nos trazer as respostas precisas para a resolução dos nossos problemas. É esse questionamento dele, né? Nada pior do que se sentir deslocado na escola, na profissão, círculo social e família, porque deixamos que parentes, cônjuges e companheiros pensem por nós, não permitindo que Deus fale conosco pelas vias inspirativas da alma. Porque quando a gente começa a escutar muita gente dando determinações do que é bom para a gente, o que não é, a gente se sente deslocado. É como se nós estivéssemos delegando o volante do nosso carro ou as rédeas da nossa carruagem para outra pessoa dirigir a nossa vida. E aí a gente diz, não, mas essa carruagem é minha, esse carro é meu. Por que outra pessoa vai determinar o que é certo e o que é errado para a minha existência? Então a gente se sente deslocado, se sente constrangido e até infeliz nesses momentos onde nós não assumimos a responsabilidade das nossas decisões. Como diz o Hamed, em qualquer situação, na escola, no trabalho, em casa, no centro espírita, no lugar que você frequenta, do seu culto religioso, né? Em que um médium, um pastor, um padre vai tomar as decisões por você, né? Ou às vezes até uma consulta mediúnica. Se a gente consulta um espírito, a gente tem que ver se esse espírito realmente tem algo a nos dizer, como escreveu, né, o evangelista João, testai os espíritos para ver se eles são de Deus, né? Então tudo nós temos que questionar e tomar as decisões de acordo com a nossa intimidade, o que vai na nossa intimidade, o nosso desejo motriz, que é, naturalmente, vencer as nossas limitações, as nossas más inclinações, dilatar as nossas potencialidades divinas, esse também é um dos objetivos da reencarnação, para sairmos daqui melhor do que entramos. Se a gente só faz o que os outros querem, a gente vai sair, às vezes, do mesmo jeito. Eu não vou dizer pior, porque sempre existe algum tipo de aprendizado, mas vai sair do mesmo jeito, porque não cumprimos aquilo que nós nos comprometemos antes de aportar a essa abençoada escola chamada Terra. 6. Se permaneceres nesse comportamento volúvel, apontando os outros como responsáveis pela tua inadequação e conflitos, te sentirás sempre um solitário, ainda que rodeado por uma multidão. Já se sentiram assim? Às vezes você está numa festa, num agrupamento onde existem talvez dezenas de pessoas e você se sente só, deslocado, não gostaria de estar ali, nada do que é dito te satisfaz, te complementa, te traz algum tipo de crescimento ou benefício. Já sentiram? Eu já senti inúmeras vezes, né? Justamente por causa disso, a gente acaba sendo levado, não, tem que ir, tem que fazer, tem que... Não que a gente não vá fugir da sociedade, mas o Hamed toca nesse assunto. Todas as vezes que a gente
não assume as nossas responsabilidades e delega, porque isso também é um mecanismo de fuga. Porque se nós tomamos determinadas decisões que nos são influenciadas por terceiros, se der errado, o que a gente faz? A gente culpa essa pessoa. Não, mas isso deu errado porque eu fui seguir a tua opinião, tá vendo? Tem até o ditado popular, dei com os burros na água, porque fui atrás de você. Sim, mas a decisão foi sua. Por mais que a pessoa até te hipnotize, te subjugue, a decisão é sempre sua, de seguir ou não seguir. Então, assumir a responsabilidade e não ficar terceirizando, como a gente diz, né? Ficar terceirizando as decisões para quando der errado, falar, tá vendo? Fui seguir o seu conselho e me dei mal. Então, é um mecanismo, podemos até dizer, infantil, de delegação de responsabilidade para outras pessoas. Então, isso é muito ruim porque atrasa o nosso crescimento espiritual, atrasa a nossa autonomia e a nossa autenticidade, porque nós deveremos ser autênticos, né? Então, como diz aqui o Hamed, é um mecanismo de transferência de responsabilidade, o que vai nos tornar pessoas de forma indeterminada imaturas. Ficaremos imaturos indeterminadamente enquanto adotarmos esse comportamento infantil da delegação das nossas decisões aos outros. Porém, se não mais negares sistematicamente que as tuas ações são quase na totalidade frutos do consenso que fizeste do somatório de conselhos e palpites vários, estarás sendo, a partir de então, convidado a sentar no teu lugar real na mesa da existência. Ele diz assim, se a gente não nega que até agora as nossas decisões são um amálgama de opiniões, de conselhos, né? Ele fala até no parágrafo anterior em volubilidade, né? Nós somos volúveis porque vamos escutando muita gente e vamos adotando determinados comportamentos para sermos agradáveis aos outros, né? Até a Joana de Ângeles ela fala isso no Homem Integral, que o homem passa grande parte da sua existência tentando agradar os outros. E ele não agrada porque justamente ele se despersonifica. Ele perde a sua autenticidade e deixa de ser valorizado. Só vejam o nosso maior exemplo, que é o Cristo planetário, né? Que é Jesus. Ele em momento nenhum quis seguir a opinião de ninguém. Ele é que determinou a sua tarefa, a sua missão. A única pessoa, entre aspas, né? Falando pessoa aqui, entre aspas, porque Deus é imaterial, o único ser que ele consultava era Deus. Né? Diretamente, os espíritos crísticos têm uma ligação direta com a divindade, então, quando ele precisava, ele se reportava à fonte inesgotável de sabedoria, que é a divindade. Então, só a Deus. O resto, ele tomava as decisões, ele ia para onde ele queria, ele fazia o que ele queria, e quando teve que se entregar ao martirológio da Via Cruz, ele também tomou essa decisão. Então, sempre assumindo a sua responsabilidade. E é o que o Hamed fala aqui, que quando a gente aceitar que grande parte das nossas opiniões elas são, vamos dizer assim, importadas de outras pessoas, e nós criamos um amálgama, né? Criamos ali um modus operandi em cima dessa forma de ver a vida das outras pessoas, quando a gente assume que a gente está tendo essa postura, nós estamos começando a assumir a nossa posição na vida. Nós estamos começando o seu lugar real na mesa da existência, como diz o Hamed. Quando a gente reconhece que a gente não está sendo autêntico. Então começa o processo. Aí ele vai falar da humildade, né? Porque tem aquela frase também, todo aquele que se elevar será rebaixado e todo aquele que se rebaixar será elevado. Então isso tem a ver com humildade. O que humildade tem a ver com essa posição na vida? É isso que o Espírito Hamed vai tocar no assunto, né? Vai nos esclarecer. Humildade, olha que definição interessantíssima. Humildade é olhar as coisas como elas realmente são.
é não dar ares de rebaixamento artificial ou humilhante, pois só assim percebemos que a nossa existência e responsabilidade são unicamente nossas, assumindo assim a nossa individualidade e a nossa singularidade. Então, olha o exemplo de humildade. Humildade não é você se tornar submisso. Pelo contrário, né? A gente já está dizendo que grande parte dos nossos problemas é nós nos submetermos às opiniões alheias. Não, pelo contrário, humildade é você ter a real avaliação das coisas, das pessoas e de si próprio. Quem eu sou? Né? Que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. Quem sou eu nessa estrada da existência? Que caminho, que passos eu tenho dado até aqui? Então, humildade é você reconhecer exatamente o estágio em que você está. No exemplo do Cristo, né, de você ser convidado para algum lugar, você não vai pedir nem mais nem menos, porque você sabe o que você pode dar. Foi o que aconteceu com o médico André Luiz, do livro Nosso Lar. Quando ele chega lá, primeiro chega como doente, como enfermo, como um suicida indireto, né? Então ele é atendido como um paciente num parque hospitalar. E quando ele já tem condição de trabalhar, é óbvio que a vaidade, o orgulho, né, e a forma dele encarar a vida fez com que ele quisesse continuar trabalhando como médico lá, em Nosso Lar, como ele trabalhava aqui. Mas, naturalmente, ele não reunia as condições, porque o médico espiritual tem uma condição completamente diferenciada do médico da Terra. Mas ele, quando vai buscar o trabalho, a intenção dele era essa. Só que ele cai em si, através da humildade, e ele pede qualquer tipo de tarefa. O ministro Clarencio percebe que ele, no fundo, gostaria de atuar como médico, mas caridosamente diz que ele ainda não reunia as condições para fazer isso em Nosso Lar. Então, tomar a humildade é isso. Eu falo, não tem condição. E ele vai iniciar o processo dele lá de retomada de trabalho, limpando, né, os excrementos dos doentes das chamadas câmaras de retificação. Então, de médico a enfermeiro, né, e até faxineiro, vamos dizer assim. Então, veja, isso é humildade. Olha, eu não tenho condição de ser médico, mas o que eu tenho condição de fazer? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a vida das pessoas, a vida da comunidade? Então, é isso que eu posso fazer, é isso que eu sei fazer. Ok? Então, essa é a definição bem assim, completa, eu achei bem completa de humildade. É olhar as coisas como elas realmente são, sem fantasia, sem ilusão, sem nos colocarmos acima das pessoas, né? Achando que sabemos mais, que somos inteligentes. Se a pessoa tem, por exemplo, décadas de vivência na doutrina espírita e já leu tantos livros, ela acha que ela sabe tudo, que ela sabe mais do que o que está entrando, né? Mas, na verdade, a pessoa que está entrando na doutrina, ela pode ser muito superior espiritualmente àquele que já tem 30, 40 anos de conhecimento espírita, né? Então, a pessoa se acha, não, mas eu já estou aqui há 35 anos, 40 anos, etc. Isso aí é acréscimo de responsabilidade, não quer dizer que você esteja iluminado espiritualmente, né? Aumentou a sua responsabilidade porque a quem muito é dado, naturalmente também muito é solicitado, né? Então, por que a vaidade? Por que o orgulho? Quem faz palestra espírita, eu faço, né, as palestras espíritas, às vezes as pessoas que estão sentadas, né, se sentem inferiores a gente, acham que a gente sabe muito. A gente está ali só repetindo as coisas que a gente aprendeu e que muitas vezes a gente não consegue praticar, não consegue colocar em prática, mas pelo menos tem a capacidade de memorizar para divulgar, mas isso não nos torna de forma nenhuma seres superiores àqueles que estão ouvindo. Somos todos estudantes, somos todos, de alguma maneira, né, peregrinos desse deserto que todos nós temos que trilhar,
que é a vida no planeta Terra, para que nós possamos atingir níveis superiores de elevação, de conhecimento, de moralidade. Somos todos iguais. Então é uma grande bobagem a gente ficar se medindo, né? E se achando superior a quem quer que seja. Assim também os títulos, né? Título de doutor, de mestre, etc. Né? Tudo isso é uma grande falácia, porque realmente nós só seremos cobrados quando desencarnarmos pelo bem que nós tivermos feito aos nossos semelhantes. Todos esses títulos ficarão aqui na Terra. Então essa é uma visão de humildade bem assim completa que o Hamed nos trouxe. É você perceber que você é capaz. Olha, eu já sou capaz de, como eu estou fazendo aqui, né, esses videozinhos, eu já sou capaz de fazer isso porque acumulei algum conhecimento ao longo de vários anos de estudo, então acumulei, eu posso fazer. Pode ser bom para alguns, pode ser horrível para outros, mas se eu conseguir ajudar uma pessoa, como o retorno está me dando, né? As pessoas estão questionando os seus sentimentos, as suas atitudes perante a vida, perante familiares e etc. Se a gente ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Né? A gente já vai com o dever cumprido, porque a vaidade de querer atingir um grande número de pessoas. Né? E, aliás, se atingirmos a nós mesmos, né? Já valeu a pena. Aquilo que a gente está divulgando, se a gente conseguir aplicar e praticar, já está valendo. Já valeu a existência, né? Aquela tarefa. Então, continua o Hamed, ser humilde é libertar-se da imaginação fantasiosa de que merecemos sempre os melhores lugares em tudo. Essa fantasia, né? Que nós temos, de nós nos colocarmos em primeiro lugar em todas as situações. Por isso que Jesus aconselhou cuidado, porque aí é o que aconteceu com o André Luiz, né? O exemplo que eu trouxe dele. Ele foi médico aqui na Terra. Chegou lá, encontrou vários espíritos que não foram médicos aqui na Terra, mas que tinham uma capacidade muito maior de atendimento, né? E de condições de atender os enfermos espirituais do que ele. Então ele é convidado a se deslocar. Não, meu filho, aqui médico você não pode ser, mas você pode ser um enfermeirozinho, né? Limpando aí os detritos que são exalados pelos doentes, isso você pode fazer. Né? Então, se colocar à frente, você pode ser constrangido a voltar um ou vários passos atrás. É isso que o Hamed está querendo dizer, e isso que é a lição também que o Cristo nos ensinou. Quando a gente for convidado, procura o último lugar. Né? Procura não se exaltar com relação às aquisições, né? Sejam intelectuais, morais, espirituais. Nada disso. A gente ainda se encontra em estágios muito iniciais, né? Eu diria mesmo primitivos do conhecimento da imensa gama de conhecimentos que a gente vai adquirir ao longo da eternidade. Então nós estamos engatinhando ainda porque nos envaidecermos do pouquinho que sabemos. Termina assim, procura-te em ti mesmo, eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence frente à vida que Deus te deu. Né? Então devemos nos procurar, o exercício da meditação, da oração, são fundamentais para nós descobrirmos o que nós estamos ansiando, qual é o nosso objetivo motriz fundamental. A gente tem que descobrir isso. Às vezes não é só uma tarefa, são várias tarefas, múltiplas tarefas, mas não importa, existe uma que é a motriz, que é a fundamental. Qual é a nossa verdadeira missão? Eu vou usar essa palavra missão na Terra. Temos que descobrir, e não vai ser através da opinião dos outros, nem de médium, nem de pastor, nem de padre, etc. Né? Você pode até receber algumas instruções, mas tem que passar pelo crivo da nossa própria racionalidade, pela nossa intuição, para que nós possamos nos encontrar, saber realmente quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo. Então, isso nós só conseguiremos
através desse esforço. Aliás, Allan Kardec, logo na introdução do Livro dos Espíritos, no tópico número 17, ele aconselha-nos o silêncio e o recolhimento. Eu acho isso absolutamente fantástico, porque é a meditação dos orientais, né? Temos que fazer esse mergulho interior para saber realmente quais são as nossas metas existenciais, os nossos anseios, os nossos sentimentos, as nossas emoções, coisa que a gente aqui está sempre trabalhando, né? As nossas emoções primordiais. Então, buscarmos a nossa chamada singularidade. Se a gente imagina que nós somos os únicos no universo, aliás, nos multiversos, né? Agora não se pode mais falar um só universo, são vários universos, né? Se nós somos únicos, nós temos a nossa singularidade, ou seja, temos o nosso valor. Nós somos filhos de Deus. Então temos que buscar também descobrir essas potencialidades divinas. Se fomos criados à imagem e semelhança do Pai, é claro que tudo aquilo que existe no Pai, em algum grau existe dentro de nós, precisando ser o quê? Desenvolvido, ampliado a cada existência, a cada atitude nossa. E nós só lograremos isso através do silêncio, do recolhimento e, como aprendemos hoje, através da humildade. A gente sempre lembra que o primeiro degrau do Sermão da Montanha é pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes. É o primeiro degrau. Sem esse primeiro degrau, não se atinge os outros degraus. A mansuetude, né, a pacificação, a justiça, tudo aquilo vem depois. O primeiro objetivo a ser alcançado é a prática da humildade. E hoje já tivemos uma definição maravilhosa do que é humildade, né? É apenas ter uma visão realística da existência, das pessoas e, naturalmente, de nós próprios. Ok, meus amigos? Então, esse era o meu recado para hoje. Quem quiser, tiver o livro do Hamed, pode estudar mais profundamente, né? O Renovando a Atitude, que é um livro maravilhoso, que a gente vai voltar. Em outros episódios, a gente vai saltear, né? Eu estou tentando buscar sondar as questões realmente importantes da existência ligadas aos sentimentos, né? Então, ora eu vou trazer o Hamed, ora eu vou trazer a Hermância, ora eu vou trazer a doutora Anise, ora eu vou trazer a Joana, enfim, as fontes são variadas para a gente dar uma sequência àquilo que realmente importa no quesito de autoconhecimento. Ok? Então, como sempre, né, a gente termina com uma música. E hoje, quando eu estava preparando esse estudo, né, me veio a inspiração de um compositor que eu considero um verdadeiro menestrel dos dias atuais, né, que é o Oswaldo Montenegro. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito. Então ele tem uma música chamada A Lista, que tem a ver com o nosso assunto, né? Tem a ver com essa questão de tudo aquilo que a gente, principalmente na juventude, na infância, os nossos sonhos, as nossas ambições. A gente tinha certeza de que a gente ia mudar o mundo, né? E aí foram passando-se os dias, as semanas, os meses, os anos, e a gente acabou fazendo muita coisa que não queria, seguindo muitos conselhos alheios e deixando de fazer aquilo que nós realmente viemos fazer aqui, né? Então essa lista, o nome da música é A Lista, tem a ver com essas escolhas que a gente fez, né? Então a gente vai ler só 3 estrofezinhos e vamos botar a música no nosso link para que vocês possam apreciá-la mais profundamente. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar?
Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Quantas canções que você não cantava, hoje assobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? É lindo, é demais. Vejam toda a letra, sintam a profundidade dessa letra e vejam como as nossas escolhas elas podem ser revertidas. Nunca é tarde para a gente assumir o nosso papel na mesa da existência. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso carinho de sempre, pelos vossos comentários, pela participação ostensiva que vocês têm tido, apoiando o que temos colocado aqui. Eu sou realmente profundamente grato a todos vocês por esse carinho, essa solicitude e essa atenção. Muito obrigado a todos e namastê. Graças a Deus.